Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. É um encontro que a gente tem toda terça-feira. E hoje é dia 28 de outubro, o mês acabando e o ano também caminhando para o final. Bom, hoje o programa vai ser dedicado a gente discutir, comentar esse absurdo que o governador Romeu Zema está fazendo, que é tentar privatizar Minas Gerais inteiro, começando pela Copasa. E olha que nós temos hoje a parceria do Wagner Xavier. O Wagner é pedagogo, ele é assessor da direção do sindicato, né, do Sindágua, que é o sindicato dos trabalhadores nessa área, né? Água, esgoto, e ele está direto da Assembleia Legislativa, e ele estava acompanhando essa reunião que acabou de acabar. Então, eu já vou, né, não só dar boa noite para o Wagner, agradecer muito a presença dele, mas pedir para ele nos atualizar o que aconteceu nessa reunião importante, lamentavelmente importante, que acabou de acontecer. Boa noite, Wagner. Boa noite, Ângela. É um prazer estar junto com você. Você é uma pessoa que é uma referência para o movimento sindical na luta pela informação que você sempre prezou e sempre a sua caminhada é muito linda. Então, participar junto com você é uma alegria. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nesse momento, às 8 horas, acabou uma reunião da comissão, uma comissão que discute a questão da proposta de emenda à Constituição. O governo Zema mandou uma proposta, uma PEC, a 024, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ela foi aprovada na Comissão Especial e também foi aprovada no primeiro turno aqui no plenário da Assembleia, naquela reunião famosa que começou na quinta-feira da semana passada, às 18 horas, e acabou na madrugada da sexta-feira, às 4h30, da madrugada, coisa que nunca tinha acontecido nesse século aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Uma reunião que acabou às 4h30 com a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, que essa proposta ela tira a necessidade de fazer um referendo popular para privatizar a Copasa. Então, eles com muita pressa, eles aprovaram essa questão no primeiro turno e agora estão caminhando, a maioria do governo, o governo Zema, caminhando para tentar aprovar isso em segundo turno. E hoje já teve essa reunião nas comissões. Então, a comissão foi constituída, eles têm 4 votos a 1 e começa a votar numa rapidez muito grande. A reunião atrasou, assim, de uma certa maneira, está terminando às 20 horas, e ela terminou de uma maneira muito estranha, porque a oposição, as deputadas Loriana, Bela, a Beatriz, apresentamos diversas emendas, diversas resoluções, diversos questionamentos, e esses requerimentos têm que ser assinados pelos deputados. E a maioria do governo fez uma declaração que não estava reconhecendo a assinatura desses requerimentos. Então, aí os deputados se retiraram da comissão e eles votaram e aprovaram aqui na comissão, essa questão dessa proposta de Constituição, e agora ela vai para o plenário. Vai para o plenário, e aí nós não sabemos como é que ela entra no plenário. Está muito estranho. O que pode ser? Vamos ver se a gente consegue resolver isso. Alexandra, tem alguma coisa a fazer em relação... Seu microfone está mutado, Wagner. Agora abriu. Então, agora, ok. Melhorou, ok. Então, eu vou fazer eles, assim, segurando pela mão, vai tremer um pouco, mas tudo bem. Então, hoje teve, nesse momento, agora às 20 horas, uma votação aqui na comissão, que aprovou essa questão da PEC e agora vai para o plenário, mas com a retirada na hora da votação do Bloco Democracia e Luta, a oposição, porque a mesa não estava reconhecendo as diversas emendas apresentadas, colocando que as assinaturas não tinha
eles não estavam validando a assinatura. As deputadas que estavam na mesa, Lohana, Beatriz e Bela, falou o seguinte: olha, nós estamos aqui presentes e nós estamos reafirmando que as nossas assinaturas são verdadeiras. Mesmo assim, o presidente da comissão, Cássio, manteve a posição e as deputadas se retiraram e eles votaram pela aprovação da PEC agora na comissão em segundo turno e vai para o plenário. Tem uma necessidade de 6 reuniões da plenária antes de ir para a votação. Mas tem um questionamento jurídico de ter um erro aqui, grave, de não reconhecer as emendas apresentadas, porque teve um questionamento das assinaturas dos deputados. Nós, agora, do sindicato... tem uma questão também, Wagner, que é o seguinte: de manhã cedo, no substitutivo que foi apresentado, foi incluído um item. Você pode falar sobre isso? Sim. Muito estranhamente, entre o primeiro e o segundo turno, agora eles apresentaram a PEC, e nessa proposta que eles apresentaram, eles acrescentaram a Gasmig na parte da manhã. Ou seja, a privatização da Gasmig também, sem necessidade de consultar o povo. Poderando privatizar a Copasa e a Gasmig sem ter a necessidade do referendo. Agora, às 16 horas, quando reabriu a comissão, eles apresentaram uma emenda retirando da proposta que eles apresentaram a Gasmig. Então... É brincadeira? Como é que é isso? Aí a Beatriz, ela fez uma fala, que o eixo da fala dela, o que aconteceu? Da madrugada de sexta-feira para hoje, aonde que eles mudaram e colocaram a Gasmig, qual o estudo que eles fizeram da necessidade de privatizar a Gasmig, e qual que foi a diferença das 10 horas da manhã às 16 horas, aonde que eles retiram a Gasmig. Qual o estudo que eles fizeram? Mostrando claramente que essa discussão, porque essa discussão, por exemplo, de 4, 6 horas, somente a oposição que fala, que coloca a posição, que faz esclarecimento, o bloco do governo que está querendo aprovar não fala não responde uma pergunta, não faz um questionamento. É uma questão altamente estranha no parlamento. O parlamento, que é o lugar do diálogo, aqui não está sendo. Aqui está sendo o local da imposição da vontade do governador. O governador quer privatizar a Copasa numa rapidez enorme e sem ter debate. E outra coisa, a gente sabe que quando da aprovação da calada da madrugada, da não necessidade em primeiro turno do referendo popular para a privatização da Copasa, o governador Romeu Zema ligou para o presidente da Assembleia, dando os parabéns, agradecendo, e mais grave ainda, quer dizer, parece que os parlamentares do bloco governista, eles não têm nada a dizer, nada, né? Eles estão simplesmente cumprindo uma determinação e ponto final. Como é que você interpreta isso? Eles estão... É só submissão ou tem algum interesse da parte deles, emendas do governo do Estado, enfim? Ângela, essa pergunta sua é de fundamental importância. Durante os debates na Comissão Constituição e Justiça e na Comissão Especial, e no plenário da madrugada de sexta-feira, diversos deputados, falaram o seguinte: essa proposta de emenda à Constituição, a PEC 024, ela ganhou um ritmo acelerado após a visita do Banco Pactual a 10 deputados aqui da casa. Então, isso foi falado. Logicamente que os deputados, eles têm afirmação que o Banco Pactual teve aqui, conversou com 10 deputados, eles falaram que não tem o nome dos 10 deputados, mas em momento nenhum o presidente da Assembleia falou assim: não, peraí, vamos montar uma comissão, já que tem essa denúncia, porque essa denúncia está gravada, ela está nas atas, as deputadas e os deputados falaram isso diversas vezes. O presidente deveria falar assim: não, já que tem essa denúncia, que teve a questão do Banco Pactual, e isso está influenciando no andamento das ações aqui do parlamento,
nós vamos fazer uma investigação sobre qual que é a validade dessa fala. Mas o que se teve foi uma questão de um silêncio total, como se não tivesse feito essa fala. Então, é isso que nós temos que... O banco que está contribuindo para precificar a Copasa, né? É o banco que vai vender a Copasa e vai conseguir a venda e possivelmente a compra. Tudo junto e misturado. A deputada Bela, ela fala o seguinte: quem é que vai colocar o preço da Copasa é a Faria Lima. Ela necessariamente, na hora que lançar o preço da Copasa, ela vai baixar as ações. Hoje as ações da Copasa estão só subindo, 25% nos últimos 60 dias, mas na hora da venda, a deputada Bela, tem colocado que essas ações vão cair muito, aí eles vão comprar a Copasa a preço lá embaixo e depois eles vão ter um lucro enorme, como teve a questão da Sabesp, que aconteceu, teve esse ritual, e a Bela já está denunciando que isso vai acontecer, esse ritual vai acontecer aqui em Minas Gerais, que vai ter um super lucro de alguns setores na venda da Copasa. E ela cita qual que é esse setor, que é o Banco Pactual, que tem andado. O governador Zema foi lá em São Paulo, reuniu com o pessoal do Banco Pactual, reuniu com a Faria Lima. Realmente, o governador Zema, além da questão das ideias dele, a questão ideológica, nós temos muita suspeita que tem algumas coisas na questão do capital, do lucro, em que ele está entregando a Copasa para os seus amigos banqueiros. Exato. A gente sabe, eu cobri muitos anos a Assembleia Legislativa, e é uma casa em que se conversa muito e tem muitos rumores e tal. Você escutou alguma coisa, além da questão financeira, dessa amizade do governador Zema? A gente sabe que a extrema-direita é muito ligada à Faria Lima, né? Você escutou alguma coisa, Wagner, no sentido de o interesse, esse seria o interesse econômico do governador Zema, mas o interesse político, o que está por trás dessa venda a toque de caixa de uma empresa tão importante, tão essencial para Minas Gerais? E pior ainda, se depender dele, ele vende tudo. Ele vende tudo, não é só a Copasa, não. Na gestão passada, nós tínhamos o Agostinho Patrus, que manteve uma postura republicana. Ele falava assim: o interesse de Minas Gerais em primeiro lugar. Hoje nós não temos mais o Agostinho Patrus na presidência e nem aqui na Assembleia, né? E o que acontece é que aqui, que era o local do debate, das ideias, infelizmente, nesse ponto, eu não acompanho a Assembleia. Eu estou acompanhando essa questão dessa PEC. Nesse ponto, o que existe é não debate, porque durante essas 6 reuniões, é uma coisa assim, muito estranha, assim, muito contra a tradição democrática. A reunião, é necessário lá ter 1/3 de voto, 26 votos, aí eles olham, deu quórum, a reunião abre, porque entre a comissão e o plenário tem que ter 6 reuniões para discutir aquele assunto. Um ruído enorme. O que aconteceu é que, durante esse tempo, as reuniões demoravam 5 minutos. Começava, deu quórum, está aberto a 20ª reunião, 30ª reunião e tudo mais, deu quórum, lia a ata anterior, aí um deles saía, pedia verificação de quórum, o quórum caía, encerrava a reunião. Então, aquilo que você acompanhava aqui, a Assembleia, que era o local de debate, da discussão, do projeto sobre Minas Gerais, o que era melhor para o povo de Minas Gerais, nesse momento não está acontecendo. Eu não sei se isso é uma questão da Assembleia como a sua totalidade nessa atual legislação, ou se é uma questão específica dessa questão da proposta de emenda à Constituição a 024. Mas eu, que não acompanho, achei assim, que é uma questão teatral, é uma questão que não tem debate, não se escuta o que é importante, porque o pessoal da situação, do governo, poderia vir e falar assim: não, tem que privatizar a Copasa mesmo, tem que tirar o referendo por causa disso, colocar a argumentação.
Mas eles chegam, abrem a reunião, a oposição fala, e eles colocam em votação. Votação, aqueles que estão a favor se mantêm do jeito que está, ou se levanta, cada hora tem um ritual, eles levantam em bloco, um olha para o outro, estão no celular, aí o Gustavo Valadares manda todo mundo levantar, eles levantam, se é para ficar quieto, eles ficam, e vai atropelando o debate. É uma coisa, assim, muito, muito estranha, que não é uma prática que representa a tradição de Minas Gerais, que é a tradição do debate, da conversa, de uma boa argumentação. Aqui os deputados governistas estão fazendo vergonha a Minas Gerais, porque eles não querem o debate, não têm nenhum tipo de contra-argumentação, não tem um tipo de tentar convencer quem é que quer que seja que a sua proposta é melhor para Minas Gerais. Tem uma votação, e aí tem essa reunião do Banco Pactual com 10 deputados, logicamente que é uma reunião não republicana, é uma reunião muito estranha, e depois dessa visita ao Banco Pactual, a velocidade dessa PEC 024 é exageradamente rápida. Agora, e se privatizar a Copasa, a conta de água vai aumentar e a qualidade vai piorar. Isso nós temos certeza. Então, essa votação aqui é uma votação contra o povo de Minas Gerais, principalmente aqueles povos mais pobres, aonde que hoje a Copasa faz o subsídio cruzado, pega dinheiro de Belo Horizonte e coloca lá em Rubim, Bandeira. Isso vai acabar com a iniciativa privada, porque a necessidade dela é o lucro, e ela aumenta o lucro, aumenta a tarifa e precariza mais e mais e mais nas situações mais pobres do Estado. Minas Gerais, Copasa tem muito problema, mas com a iniciativa privada nós falamos que, com certeza, os problemas vão aumentar e muito. Exato. Olha, você há bastante tempo assessora a direção do Sindágua, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Copasa. Eu queria que você falasse um pouco como que os trabalhadores estão vendo essa situação, essa falta de debate, esse absurdo do governo de Minas, do Zema, está tentando fazer essa privatização a toque de caixa, e como é que está a mobilização, porque a Copasa está presente, eu acredito, na maioria esmagadora dos municípios mineiros. Como é que está essa mobilização? A Copasa ela está presente em 74% dos municípios de Minas Gerais. E, na população, 54% da população. Então, ela está 54% da população, dos 22 milhões, ela tem 10 milhões, 11 milhões, e dos municípios, ela tem 74% dos municípios. Isso quer dizer que a Copasa está nos menores municípios de Minas Gerais. A população dela é a metade. 653, né, no total, não é isso? 600, E aí tem o seguinte, dos 25 municípios, Ângela, de menores de IDH do estado de Minas Gerais, todos eles estão na Copasa. Os 25 municípios de menor IDH. Dos 50, tem 48 na Copasa, somente 2 que não estão na Copasa. Então, se privatizar, quem é que vai ser mais atingido? Vai ser esses municípios que são deficitários e que a Copasa, na sua política de uma empresa do Estado, que tem responsabilidade social, mantém o saneamento, e a água que se bebe em Rubim tem a mesma qualidade da água que bebe em Nova Lima, Belo Horizonte, Contagem. Não tem uma diferença do tratamento. Com a iniciativa privada, isso está bem claro no Rio de Janeiro hoje, a questão da piora do tratamento da Baixada, Fluminense, em relação às outras caras, o aumento do preço da tarifa, que a empresa, a AGEA, a empresa que ganhou a privatização, a água da SEDAI hoje está fazendo. Então, nós temos certeza disso. Então, na questão da mobilização dos trabalhadores, os trabalhadores, na semana passada, no dia 24, realizou a maior mobilização que os trabalhadores da Copasa já fizeram na sua história. Fizemos uma passeata da sede do Sindágua, no Santo Antônio, aqui na Assembleia, com 6 mil trabalhadores. Nós nunca tivemos uma mobilização tão grande. Então, nós vamos, novamente, fazer outras mobilizações. No sábado, agora, às 9 horas da manhã,
na Praça da Raul Soares, nós vamos fazer um encontro cultural com outros movimentos, professores, polícia civil, todo mundo junto, fazer um grande encontro ali com os blocos de carnaval, no encontro para defender a questão de Minas Gerais. E a sua pergunta, como é que está a questão dos trabalhadores da Copasa? Os trabalhadores da Copasa têm orgulho da sua profissão. É uma profissão que as pessoas têm 25, 30 anos. E dar água para o povo é uma profissão que, assim, é uma benção você trabalhar produzindo água de qualidade para a população. É esse o sentimento dos trabalhadores da Copasa. Eles veem o seu emprego como uma missão. E vendo nesse momento entregar isso, acabar isso para a iniciativa privada, os trabalhadores estão muito, mas muito aborrecidos, com muita tristeza. E a reação dessa tristeza deles é indo para a mobilização. Nós nunca tivemos, dentro desse 9.500 trabalhadores, a Copasa, no governo Zema, quando o Zema assumiu, era 12.001 funcionários, ele demitiu, Ângela, 17% dos trabalhadores da Copasa foi demitido no governo Zema. Hoje nós temos 9.700 funcionários. Mesmo assim, a Copasa continua tendo um lucro fabuloso. O lucro da Copasa no ano passado foi de 1.320 bilhões. No ano retrasado foi de 1.380 bilhões. A Copasa distribuiu 905 milhões para os seus acionistas no ano passado. E o governo Zema pegou 450 mil e ainda por cima ele fala que a Copasa é uma empresa ineficiente. Ele demite os trabalhadores da Copasa, 17% durante, tem um lucro entra no governo, o governo de Minas Gerais recebe mais de 1.300.000 todos os dias da Copasa através de dividendo, e ele tem a coragem de ir para a mídia social, ir em São Paulo, e falar que a Copasa é uma empresa ineficiente e tem que privatizar. E nós sabemos que a empresa Times colocou que a Copasa é a melhor empresa de saneamento do mundo. Isso, quem está falando, não é a Central Única dos Trabalhadores, não é sindicato, não é partido político, é a revista Times, que tem um nome, né? E ela, na sua edição do ano passado, colocou que a Copasa é a melhor empresa de saneamento do mundo. E é isso que o Zema quer acabar. Ele quer atacar o povo de Minas Gerais privatizando a Copasa. E tem um detalhe também importantíssimo, né, Wagner? Porque até então, até pouco tempo atrás, o governador Zema vinha dizendo que era necessário privatizar para poder pagar, né, a dívida com a União e tal. E o governo Lula deu um prazo de mais um ano, então não tem a correria que ele está querendo, não precisa. Né? Inclusive, pode-se pensar em outras possibilidades, por exemplo, a federalização da empresa. Não precisa necessariamente privatizar. Vocês pensaram nessas outras possibilidades? Como é que está essa questão dentro da própria Copasa? A discussão dessa questão do Propag, o Propag é 500 vezes melhor para Minas Gerais do que o regime de recuperação fiscal. O juro sai lá, abaixa de 4% para 2%, um parcelamento, não precisa privatizar, não precisa congelar salário de trabalhadores. Então, nós somos a favor do Propag. E aqui tinha esse problema do prazo, que tem que colocar a Copasa por causa do prazo, o prazo está vencendo. O governo Lula simplesmente fez um decreto colocando que essa questão do prazo que vencia em 31 agora, e em dezembro tinha que fazer essa e aquela ação, deu mais um prazo de 365 dias, passou tudo para o ano que vem. Então, essa pressa do Zema, que fala que tem que privatizar, ela por causa dos prazos do Propag, é uma mentira. Poderia ser até verdade há 20 dias atrás, mas quando o governo Lula ele entra e ele prolonga o prazo de fazer todas as ações de entrega de adesão e tudo mais, tal, manter esse ano, mas a questão das empresas, dos 20%, que tem que o Estado apresentar esse pagamento, essas empresas que tenham esse valor para aderir e para diminuir de 4% a 2%, isso passou mais 365 dias para frente, e isso acabou com o discurso do vice-governador, que ninguém sabe o nome, né, o tal de Matheus,
e do Zema, né? Então, a falsidade deles foi derrotado pela essa postura do governo Lula de ter assinado o decreto prorrogando o prazo de adesão, de apresentação das empresas dos 20% do valor da dívida para abater na dívida. Exato. E eu fico lembrando que o Matheus Simões, o atual vice-governador, que era do Novo, acabou de se filiar ao PSD, ele começou, né, a campanha dele para entrar na vida pública como defensor do consumidor, defesa do consumidor. Eu fico imaginando que defesa do consumidor é essa em que vai, se for, né, realmente privatizada, eu espero que não, a Copasa, vai aumentar a conta e piorar o serviço, a qualidade e ainda retirar um patrimônio construído durante décadas pela população mineira, né? Se for privatizada a Copasa. Mas eu queria te perguntar também o seguinte, você já falou desse evento que vai ter sábado, durante o dia todo, na Praça Raul Soares? Na parte da manhã, às 9 horas da manhã, na Praça Raul Soares. E quais outras mobilizações estão previstas, inclusive no interior de Minas? Porque eu fico pensando o seguinte, no plebiscito, né, que foi feito pelos movimentos sociais, pelos sindicatos, a maioria esmagadora da população votou contra privatizar. Mas cadê esse pessoal hoje? Eles estavam na Assembleia hoje, estavam na semana passada, tem tido uma mobilização assim, eu vou chamar de popular em defesa da Copasa, como é que está? É impressionante o debate sobre a Copasa, porque geralmente aqui em Minas Gerais, porque teve aquela CPI da CEMIG, o foco da imprensa, do movimento era a CEMIG. Aí o governo, quando ele foi discutir essa questão dessa PEC, ele falou assim, vamos tirar a CEMIG, porque a CEMIG tem mais apoio popular. Vamos colocar a Copasa, e porque nós demitimos 17% dos funcionários, mandamos terceirizar muito as atividades, nós pegamos o dinheiro da Copasa todo ano, nós pegamos lá 400 mil, 900 mil de dividendo, então a Copasa está mais precarizada, e a população vai ficar contra. Aí ele tirou a CEMIG da proposta de emenda à Constituição, a 024, colocou só a Copasa, é necessário não fazer o referendo para privatizar a Copasa, e achou que não ia ter uma reação popular. Ele errou e muito, porque a solidariedade dos sindicatos com os trabalhadores da Copasa foi enorme, e os trabalhadores da Copasa respondeu muito positivamente à mobilização, e nós temos grande possibilidade, ele está com muita dificuldade de encaminhar essa PEC, e nós vamos derrotar ele na nossa mobilização. E aí, a população, nós fizemos a Itatiaia, né? Nós temos conversado muito com a população, mas até a Itatiaia fez uma pesquisa há mais ou menos 15 dias atrás, onde colocou que a maioria da população, 61% da população, é a favor de ter o referendo, sobre a questão que tirar o referendo da população foi um erro. Então, e a mídia corporativa deu essa notícia o tempo todo e respondeu, coisa que eles não esperavam. O governador esperava que ia tratorar aqui na Assembleia e que ia apresentar essa PEC, ela ia passar em uma semana e que já iria todo resolvido, e que nesse momento agora eles estariam pegando o avião para ir lá para São Paulo para votar a questão, bater o martelo e privatizar a Copasa. E eles tiveram que botar às 4h30 da manhã, num absurdo, né? Tiveram que colocar avião para buscar deputado, deputado que estava com filho doente, eles tiveram que pressionar esse deputado para abandonar o filho na cidade lá e veio para Belo Horizonte. Essa história ainda vai ser mais bem contada. Como é que cada deputado votou a favor. E aí não tem nada que a verdade não apareça. E aí pode demorar um pouquinho, mas a verdade soberana pode demorar, aparece. Mas a verdade sempre aparece. E muitos deputados vão ter a sua história manchada
pelo que aconteceu nessa votação dessa PEC 024. Vai manchar a história de muito deputado, aquela votação às 4h30 da manhã da sexta-feira. Aliás, a gente sabe que já tem mais de 2 milhões de panfletos circulando com a relação dos deputados, dos 52 deputados mineiros que votaram pela não necessidade do referendo, derrubando, né, um item importantíssimo da Constituição Mineira, colocado lá atrás pelo então governador Itamar Franco, diante da pressão que ele enfrentou para que não fosse privatizado Furnas. Você lembra muito bem disso. Eu lembro disso. É histórico. Determinou que a polícia militar cercasse o Lago de Furnas para impedir a sanha privativista do tucano, que estava na presidência da República, o Fernando Henrique Cardoso. E depois ele materializou isso, conseguiu que fosse aprovado, porque ele pensou, poxa, agora a gente conseguiu impedir a privatização, mas se aparecer alguém para frente querendo, e não é que aparece, né? Não é que aparece. Não é que aparece, né? E apareceu. Então, o Itamar foi um visionário. Agora eu te pergunto o seguinte, Wagner, a gente sabe que, do ponto de vista econômico, o objetivo do governador é esse que está explícito, né? Beneficiar a Faria Lima e os relacionamentos que ele tem. Mas e do ponto de vista político? Me parece que tem também esse lado, pelo seguinte, ele já anunciou, inclusive, em São Paulo, que é candidato à presidência da República, apesar da insignificância com que ele aparece aí nas pesquisas, na sondagem de opinião. Mas, para ser candidato à presidência ou a qualquer outro cargo, ele tem que desincompatibilizar, uma vez que ele não pode mais se candidatar ao governo de Minas, porque ele já foi reeleito. Do ponto de vista político, qual a relevância para ele, é claro? É ruim para a população de Minas se isso acontecer, mas para ele, qual a relevância política? Que troféu político para ele é esse, se ele conseguir privatizar a CEMIG? Desculpa, a Copasa. A CEMIG ele quer também, mas imediatamente a Copasa. Ele está disputando com o Tarcísio, né? O Tarcísio privatizou a Sabesp. Ele está no coração da Faria Lima. A Faria Lima adora o Tarcísio. O Zema, quando ele vai conversar com a Faria Lima, né, que é os banqueiros lá, Avenida Paulista, o pessoal que comanda, né, o 1%, 99 contra 1%, esse 1%, questiona ele, falou, você não conseguiu privatizar a Copasa e nem a CEMIG. Então ele tem que mostrar serviço. Ele tem que pagar o ágio. Na verdade, ele não privatizou nada até agora, privatizou. Não, ele não conseguiu. Não conseguiu. Nós tivemos aqui na Assembleia, né, na gestão passada, o Agostinho Patrus, que tinha uma postura republicana, falando assim, não, quer discutir privatizar Copasa e CEMIG? Por quê? Com qual argumento? O que vai acontecer com o povo? Vocês estão querendo fazer os blocos regionais do saneamento, mas qual o objetivo? Isso melhora ou piora? Como ele não conseguiu responder, os projetos aqui não andou. Hoje não temos mais o Agostinho Patrus aqui na presidência, então tem coisas que acontecem diferente do que aconteceu. Mas o governo Zema, ele tem que mostrar lá para os banqueiros lá da Faria Lima que ele não é só gogol, ele não é só discurso falso, que ele consegue fazer algumas coisas. E que se ele privatizou a Copasa e a CEMIG, ele assumindo a presidência da República, ele consegue privatizar a Petrobras, que é o grande desejo da Faria Lima, né? Que é privatizar as empresas que ainda não, que mantêm, poucas empresas que mantêm na mão do governo. Então ele está querendo se credenciar. Então, politicamente, nós entendemos que tem pouca discussão sobre o interesse da população de Minas Gerais. O debate aqui ficou bem claro, os deputados deles ficam calados. Não vai lá e fala assim, nós vamos privatizar a Copasa, porque se entrar a Egea, se entrar a Odebrecht, se entrar a Água do Brasil, eles vão fazer tantos investimentos, eles vão melhorar, eles entraram lá na cidade tal e melhorou o saneamento, como eles não têm um exemplo, uma cidade
aonde que melhorou o saneamento que depois foi privatizado, acontece o que está acontecendo isso aqui na Assembleia, e o que aconteceu no dia de hoje. Silêncio total nos governistas. Eles escutam, ficam sentados, porque se ele sair, o quórum cai, e aí a sessão é anulada, eles ficam lá no WhatsApp deles, aí na hora da votação, levanta, sentam, sem fazer uma discussão, sem fazer uma declaração de voto, e tratorando a oposição, que teve um papel brilhante. A nossa oposição aqui, apesar de ser os 20 deputados, pontuaram, discutiram, trouxeram dados, trouxeram informação, politizaram o debate, tiveram uma postura de enfrentar dia a dia essa discussão, não intimidar em momento nenhum com o número de deputados lá de lá, e fizeram um grande debate. Nós, do movimento sindical, temos que reconhecer que esses deputados são heróis do povo de Minas Gerais. Tem muita tarefa para eles fazer pela frente, mas nós temos que fazer esse relato. A relação e a participação desses deputados são, assim, invejável pela combatividade e pela postura que eles tiveram nesses 90, 120 dias que está esse debate sobre a questão dessa PEC 024. Esses 18 parlamentares, né, da oposição que votaram contra a dispensa do referendo para a consulta popular para qualquer início de processo de privatização. Sim. Agora, mas só uma questão, é importante. A ausência também é importante, ok? Porque tivemos 18 votos, mas 2 deputados do bloco, entendeu, que não vieram, a ausência deles é importante. É como se tivesse, porque o pessoal fala, mas só teve 18 votos? Sim, teve 18 votos, mas teve ausência importante. Por exemplo, o pessoal da segurança pública, que tem um enfrentamento grande com o governador Zema, não votaram nem sim nem não, mas não compareceram na quinta-feira aqui no plenário, e não ficaram aqui até às 4 horas da manhã, não participaram, então não tiveram voto. Isso é importantíssimo, porque o que conta, é necessário ter 2 terços do lado de lá. Se não, as pessoas, não é 1 terço do lado de cá que vai ganhar. Então, não tiver presença, é importante. Então, é 18 votos, mas nós tivemos aí o apoio aí de uns 24 deputados que ficaram do nosso lado. É pouco, porque nós temos que ter eles aí com essa votação, eles tiveram, tem que alterar 5 votos do lado de cá, do cara não votar, 5 que votaram, a gente tem que reverter, né, esses 5, 7 dias que nós temos, para eles não votar a favor dessa PEC, não comparecer aqui, para a gente ganhar. Ou seja, só explicando para a nossa audiência, que já tem muita gente aqui conosco, boa noite a todos e todas. Nós estamos conversando com o Wagner Xavier, ele é assessor da direção do Sindágua, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Copasa. Ele está na Assembleia Legislativa, onde acabou de terminar uma reunião, conforme ele relatou, muito estranha, né, nessa linha de tentar passar por cima da vontade popular, sem referendo, e privatizar a Petrobras. E aí, só lembrando... Né, privatizar a Copasa. A Copasa, gente, toda hora, é porque é tanta coisa que eles querem privatizar, né? Essa extrema-direita quer privatizar tudo, né, de Petrobras, tudo. Mas aqui em Minas é Copasa, CEMIG, Codemig, Gasmig, por aí vai. Mas, olha, então... Só para a nossa audiência estar com esses números na cabeça, o governo Zema precisa do apoio de 48 parlamentares, é um mínimo nas votações, é isso, não é? E ele teve 52 votos, a oposição teve 18 votos, mas 2 do lado dele não votaram. E se esse número aumentar, pode ser que esses 58 votos não sejam alcançados nas próximas votações. É isso? É isso. Nós temos conversado muito com a base desses deputados, com os vereadores, com os prefeitos, e diversos prefeitos têm procurado esses deputados para eles mudar o voto. E nós temos aí poucos dias para fazer isso. Você aí que conhece um deputado estadual, e ele votou
pela aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, você tem que conversar com ele e pedir para ele rever a sua votação. Agora, com a sua experiência, você acha que esses parlamentares que não estão nem aí são verdadeiras vaquinhas de presépio para o governo Zema, como você tem dito, eles não discutem, não falam nada. Você acha que esse pessoal volta? Ano que vem tem eleição. Eles conseguem se reeleger? Nós estamos colocando o seguinte, que quem votar nessa PEC não volta, entendeu? E nós vamos trabalhar duramente, né, nessa questão de aqueles que trair o povo, nós vamos fazer uma discussão com a base, com todo mundo, com toda a nossa conhecimento, para que eles votem contra esses deputados que votou contra o povo, entendeu? Então, nós já estamos conversando com diversos vereadores, com diversos prefeitos, mostrando o seguinte, esse deputado que você está votando nele, ele, na hora que precisou do seu voto para garantir o referendo e não deixar a Copasa privatizada, ele ficou do lado do capital, ele ficou do lado da Aegea, ele ficou do lado do Banco Pactual e não do povo de Minas Gerais. Isso nós vamos fazer, e todos os movimentos sociais, o movimento estudantil, nós estávamos aqui com a União Nacional dos Estudantes, a União Estadual, MST, MAB, nós estamos com todo mundo aqui nessa mobilização, trocando informação, para a gente fazer um grande movimento de não deixar privatizar a Copasa. Certo. Wagner, para a gente, eu sei que você está com tempo curto, mas uma última pergunta para você. É claro que se você puder continuar, a gente vai exibir vídeos, etc., mas você falou que estava com problema de tempo. Me diz o seguinte, da agora para frente, se o governo de Minas insistir nesse rolo compressor, né, em cima da Assembleia, para que ela vote, né, sem discussão, e desse jeito que você contou, não cabe judicializar uma possível decisão? Não é a área que nós dominamos, ok? Tem deputados que estão aqui, tem o Tribunal de Contas, tem todo uma linha democrática aqui no Estado, que tem uma expertise, um conhecimento e informação muito maior que a nós. O que nós temos que fazer? Essa luta. Nós temos conversado com diversos deputados, e diversos deputados falam que na Constituição você não pode tirar direito adquirido. Tem toda uma situação. Nós vamos apoiar essas ações, mas nós vamos deixar bem claro que foge um pouco da nossa capacidade. Mas os especialistas, os grandes doutores aqui de Minas Gerais, têm colocado que há grande possibilidade de colocar que essa PEC, apesar que ela tenha aprovado, né, aqui na Comissão Constituição e Justiça, ela fere a Constituição Federal e que vão fazer todo o movimento para realmente judicializar esse encaminhamento. Isso vai acontecer, com a votação, com a aprovação, isso vai acontecer, e nós vamos apoiar esse movimento. Mas isso aí vai se dar mais, pelo que eu estou vendo, pelos deputados do Bloco Democracia e Luta. Eu acho que isso vai acontecer, mas principalmente vai acontecer com esses deputados que têm mais experiência no seu caminhar sobre essa questão do dia a dia. Certo. Qual é a próxima sessão? São 6 sessões agora, não é? Para a Assembleia dar sequência a essa proposta de privatizar, de privatizar a Copasa. A próxima sessão é quando? Você acompanhou aqui a Assembleia Legislativa durante anos, você conhece como é que funciona isso aqui. É um negócio meio esquisito. A pauta de amanhã sai hoje à noite, então, e sai no site. Então, oficialmente, nós não sabemos se tem uma sessão amanhã às 10 horas. Então, por exemplo, lá para as 21 horas, os assessores do deputado que nos informam, vai acontecer isso. Então, o que nós tínhamos era a pauta de hoje.
Hoje teve a sessão. No passado, a Assembleia era mais previsível. No passado, era mais previsível. A pauta não era feita assim tão, né, dessa forma. Né? O que nós estamos saindo aqui é com essa informação, que hoje teve essa pauta e nós não sabemos da pauta de amanhã, ok? Mas aí os assessores do deputado ligam para a gente e passam e a gente faz a mobilização. Agora, o próximo passo, a gente está esperando ir para o plenário, né? Mas antes disso, tem que ter lá no plenário 6 sessões, aquela que começa e cai e tal, e depois vai a votação. Mas a gente... Acabou a reunião aqui agora, acabou às 8 horas. O meu problema aqui não é nem com o tempo, é com o local, porque não tem o tempo para eu chegar no Sindago. Eu estou aqui onde que tem aquele cafezinho e já está todo mundo fazendo a limpeza, e eu conversei aqui com o pessoal eu estou que eu reconhecendo ficaria... o local aí, esse lambri no fundo é conhecido. É reconhecido. Tá Então, bom, essa Wagner. informação a gente não tem, Ana. Mas assim que tiver, você vai ter acesso a ela, todo mundo vai ter acesso, o que vai acontecer amanhã. Tá certo. Mas olha, o que acontecer vai ter a nossa presença, a nossa mobilização aqui, a nossa luta. Exato. E outra coisa também importante, não é? Hoje teve também a mobilização dos policiais civis. Sim. Né? E possivelmente essas mobilizações podem se somar aí, porque o descontentamento dos funcionários com o governo Zema é total, e não é de agora, não é, Wagner? Opa, perdemos o sinal do Wagner, perdemos o sinal. Aí, Oi. Wagner, você conseguiu ouvir a pergunta? O que eu falei? Tem uma frente, né, de servidores públicos, onde que está o Sindágua, Sindeletro, o pessoal do Sindipol. Então, tem uma relação de solidariedade entre nós. Hoje, a Polícia Civil esteve aqui presente, fez a sua manifestação, uma bonita manifestação, onde que eles colocaram que tem anos e anos que eles não têm reposição, denunciaram que o número que eles apresentaram foi um número alarmante, parece que 50%, eles estão com 50% do efetivo menor, denunciaram que antigamente tinha problemas criminais em Minas Gerais grandes, mas hoje há facções do Rio de Janeiro e Minas Gerais, entre eles não tem condição pela questão da precarização que está a Polícia Civil de fazer esse enfrentamento. Então, é uma questão grave essa questão de segurança aqui em Minas Gerais, pela fala do Sindipol, que estava aqui presente hoje aqui na Assembleia. Exato. Bom, Wagner, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, por ter entrado aqui em primeiríssima mão. Eu acho que possivelmente uma voz que conheça tanto o assunto e que dedicou esse tempo aqui conosco, eu acho que as outras emissoras não tiveram, né? Ou pelo menos não tiveram com a agilidade que nós tivemos e com o conhecimento de causa e de luta que você tem. Então, fique à vontade para, né, poder ou sair agora, ou ficar mais um pouquinho com a gente, aí a decisão agora é sua, porque eu vou exibir alguns cards e vídeos, né, que vão exatamente mostrar, ou complementar, ou ilustrar o que você falou para a nossa audiência. Lembrando que nós já estamos com muita gente no chat, lembrando que é importante vocês estarem presentes, mas também curtirem e compartilharem esse conteúdo, porque os algoritmos só nos consideram relevantes se a gente tiver uma presença marcante, com muitas curtidas. E mais do que a curtida, compartilhar esse conteúdo. Por quê? Porque cada um tem o grupo da família, o grupo dos amigos e tal. E a Copasa, o tema nosso hoje, é fundamental para todo mundo. Esses 74% dos municípios que o Wagner falou e os 54% da população de Minas Gerais, eu tenho certeza que a maioria do pessoal que está nos assistindo está incluído aqui. Então, nos ajuda a ter braços e pernas para a gente chegar mais longe, voar mais longe, e que essas informações que vocês não encontram com facilidade na mídia corporativa, se é que encontram, cheguem para todo mundo. Né? Então, a gente faz esse pedido sempre, e hoje também. E vou pedir também à produtora técnica do
canal do Coletivo Alvorada, Alexandra Badaró, para colocar na tela a nossa chave Pix. Porque, como vocês sabem, a gente não tem patrocínio nem do agro, nem da mineração, nem de governo, nem de banco, de nada. Então, quem nos apoia são vocês. Então, olha, qualquer contribuição de qualquer valor é super bem-vinda e a nossa chave Pix é alvoradacoletivo@gmail.com. Repetindo, a nossa chave Pix para você doar qualquer quantia para o Coletivo Alvorada é alvoradacoletivo@gmail.com. E o que a gente faz com esse dinheiro? Ora, nós fazemos todas as mobilizações que vocês conhecem, nós fazemos todos os bandeirões, essa trabalho de conscientização política, né? E também um trabalho de denúncia do que acontece, das coisas que não estão corretas. Então, o Coletivo Alvorada atua em Belo Horizonte, mas atua também em Minas Gerais, e eu diria que hoje o coletivo é um coletivo de ação nacional. Está sempre em Brasília, está sempre no Rio, São Paulo e em outros estados. Então, é isso, né, gente? Bom, eu acho que o Wagner, ele me falou que tinha que sair, então saiu, a gente agradece muito a presença dele, e eu vou pedir, então, a Alexandra Badaró para a gente começar a exibir esse material que eu separei para mostrar para vocês, envolvendo essa questão da Copasa. Vamos, então, ao primeiro material, Alexandra, que está separado? Terça-feira, 28 de outubro, são 10h10 da manhã, prestando contas para vocês da próxima etapa da PEC da privatização, da Copasa. E não é só Copasa agora, viu, gente? Acabou agora, primeira reunião da comissão especial, onde o relator distribuiu o parecer. Ou seja, não foi votado ainda. Então, nova reunião será chamada para a votação desse parecer. Qual é a novidade? Que além da privatização da Copasa, agora tem a privatização da Gasmig. Por isso, o relator apresentou um novo parecer, incluindo a Gasmig. Pode? Olha, enquanto não for votado no segundo turno um projeto, uma PEC, tudo pode acontecer. Claro que podem ter alterações que podem melhorar ou piorar o texto. O que a gente está diante é de um avanço de mais uma privatização aqui no Estado, porque Copasa, Gasmig e CEMIG estão protegidas na Constituição pela realização do referendo. O que esse parecer fez? Além de tirar a Copasa do referendo, agora também tirou a Gasmig. Qual é o próximo passo do governo Zema aqui na Assembleia Legislativa, não é? Estou atualizando para vocês aqui, ó, galeria cheia, categorias acompanhando, sociedade, imagino, muito indignada com esse avanço de privatização aqui no Estado, algo gravíssimo, e eu presto contas para você, vou prestando contas, tá bem? Ao longo dos trabalhos e as novidades que forem acontecendo. E quando for marcada a próxima reunião da comissão especial, eu também deixo aqui para vocês. Exato. Então, vocês viram esse vídeo da deputada Beatriz Cerqueira, do PT, e ela prestando contas do que está acontecendo, da luta que esses 18 integrantes da oposição, essa luta enorme que eles estão travando para tentar impedir, e eu acho que vai ser possível, sim, impedir a privatização da Copasa. E ela estava fazendo esse relato hoje cedo, e aconteceu aquela coisa que o Wagner relatou para a gente. Misteriosamente foi incluído, né, na proposta a privatização também da Gasmig, que é a companhia de gás, estatal de gás aqui em Minas Gerais, e misteriosamente, entre a manhã e a tarde, foi retirada essa proposta de privatização da Gasmig. Então, a gente vê a falta de base, o absurdo com que questões tão graves, tão essenciais para a população de Minas Gerais, estão sendo tratadas pelo governador Zema. Ele inclui e tira empresas para serem privatizadas ao sabor, sabe-se lá de quê. Porque, no mínimo de entre 4 e 6 horas, não dá para ter um estudo sobre a viabilidade ou a necessidade de uma privatização da Gasmig. Então, a coisa está sendo pautada por outros interesses. Não é nenhum estudo sério. É por isso que os parlamentares governistas aqui em Minas ficam calados. Eles não têm o que falar. Vão falar o quê?
Em nome de quê? Dizer que isso é importante porque vai melhorar o serviço, a gente sabe que não vai. Porque há estudos consistentes na Europa, em especial no Reino Unido, comparando situações de privatização com situações em que a água continua estatal, né, uma empresa estatal, e não só o serviço piora quando é privatizado, mas piora muito, mas também o valor cobrado, a taxa pelo serviço, tem um aumento imediato entre 17% e 20%. Então, se as pessoas acham que as taxas cobradas pela Copasa já estão altas, se privatizar, pode esperar que vai vir muito mais alto. O pior, isso é horrível, mas, além disso, a qualidade da água vai piorar e até onde essa água chega, aí é que é o grande problema também. Porque nos municípios como Wagner, o assessor do Sindágua, que estava até há pouco aqui conosco, deixou muito claro, nos municípios que têm um índice de desenvolvimento humano, IDH, mais baixo, não há interesse da iniciativa privada expandir o serviço ou sequer colocar o serviço lá. Hoje, a Copasa está em 74% dos municípios mineiros, ou seja, mais de 600 municípios desses 853. E ela atende a 54% da população de Minas Gerais. E a qualidade da água da Copasa é a mesma, independente se é de Belo Horizonte, se é do norte de Minas, se é de uma cidade da região do Jequitinhonha ou do sul de Minas, é a mesma. Agora, isso não vai continuar se for privatizado. A qualidade vai estar diretamente ligada a quem pode pagar. A quem pode pagar. Então, é terrível, porque a gente sabe que a água é um direito humano. Alguém consegue viver sem água? Né? E água de qualidade é um direito humano. A água não pode ser uma mercadoria. Mas eu gostaria também de destacar, nesse material que a gente separou para exibir aqui hoje, esse card da deputada Bela Gonçalves, do PSOL, que também está nessa linha de frente, junto com a Beatriz Cerqueira e outros parlamentares, e ela está denunciando a violência de gênero que está acontecendo nas casas legislativas e que é gravíssimo. Ela diz o seguinte: olha, nós queremos o que é bom para o povo. Eles, né, os governistas, querem vender tudo e sem olhar para trás. Esse é o retrato da comissão especial que analisa a PEC do cala-boca e dos tantos homens dessa casa que de tudo fazem para vender a Copasa. Então, tem aqui uma denúncia, não só, né, dessa tentativa absurda de privatizar a toque de caixa, desrespeitando a vontade da população mineira, mas tem também, dentro da própria Assembleia e dentro dessa comissão especial que analisa a PEC, uma postura extremamente machista, ou, se preferirem, o que a deputada Bela Gonçalves chama de política de violência de gênero. Né? Então, é muito grave, porque aí a gente está tratando de dois desrespeitos. Um primeiro desrespeito ao interesse da população de Minas Gerais como um todo. Um segundo desrespeito à própria parlamentar, e a deputada Bela se não me engano, é a única parlamentar que integra essa comissão especial que analisa a PEC, que ela chama do cala-boca do governo de Minas, para aprovar a privatização da Copasa. Mas vamos seguir um pouquinho mais com esse material e vamos ver agora uma denúncia da própria deputada Bela Gonçalves, que ela está falando sobre os interesses de Zema nesta privatização. A gente consegue exibir de vender essas empresas não tem nada. O interesse do governador de vender essas empresas não tem nada a ver com o pagamento da dívida. Tem a ver com a sua relação e os seus interesses privados com o mercado financeiro. Porque nós não sabemos nem quanto a Copasa vai valer. Mas uma coisa nós sabemos: quem dá o valor das ações da Copasa no mercado financeiro hoje são os bancos, e em especial o BTG Pactual, que hoje administra as debêntures. Esse banco é o principal interessado na compra da empresa. Imagine, se eu puder decidir o preço
que eu vou vender a empresa e você, o próprio comprador. Ela vai ser vendida a preço de banana. Isso não ajuda a pagar o pagamento da dívida pública. Então, calar a boca da população para privatizar as nossas estatais, atendendo a um interesse privado hoje do mercado financeiro, é algo extremamente grave. Então, com certeza, nós aqui da oposição vamos pedir diligência, vamos pedir audiências, vamos buscar que a comissão faça a máxima escuta possível dos trabalhadores da Copasa, da população, de todos que puderem. E também vamos fazer emendas, com certeza, para tentar proteger a nossa Constituição e, quem sabe, inclusive, melhorar a redação da nossa Constituição, defendendo aquilo que é prerrogativa do povo, que é o direito do referendo. Bom, nesse vídeo que a gente acabou de exibir, da deputada Bela Gonçalves, ela está explicando, entrando em mais detalhes, aquilo que o Wagner falou para a gente há pouco, né? Quer dizer, os interesses econômicos que estão por trás dessa tentativa de privatizar a Copasa. Ou seja, é a chamada Faria Lima, que é, enfim, a sede, né, das instituições financeiras nacionais e internacionais aqui no Brasil, que querem abocanhar a preço de banana o patrimônio construído ao longo de décadas, no caso, pela população de Minas Gerais. Porque, não se enganem, a Copasa foi construída com os impostos que nós pagamos, com as tarifas que nós pagamos, e temos hoje uma empresa que não é o Toque do Coletivo Alvorada ou qualquer outro veículo brasileiro ou mineiro está dizendo, mas a revista The Times, inglesa, a melhor empresa de água e saneamento do mundo é a Copasa, aqui de Minas Gerais. Isso não é pouca coisa, não. E claro que as empresas, enfim, as instituições que não produzem nada, querem só especular com ações, comprar o patrimônio alheio na Bacia das Almas ou a preço de banana e faturar em cima disso, é claro que crescem os olhos em cima da Copasa, em cima da CEMIG, da Gasmig, da Codemig, da Petrobras, enfim, das estatais, né, que são rentáveis, que dão lucro, mas eles querem mais, eles querem o controle disso. Né? Então, esse banco BTG Pactual, eu acho que vocês se lembram dele. Ele foi um dos fundados pelo ex-ministro da Economia de Bolsonaro, de triste lembrança, o Paulo Guedes. Aquele que queria privatizar tudo e que queria colocar uma granada no bolso dos funcionários públicos. Vocês lembram disso? Ele falou isso com todas as letras naquela vergonhosa reunião ministerial que, enfim, nós, população brasileira, tivemos acesso a ela, né? O sigilo da reunião foi quebrado e a gente pôde ver o nível das discussões que aconteciam lá. E pela extrema-direita por extrema-direita, a gente pode imaginar que o nível das discussões também, né, entre os governadores de extrema-direita não seja muito diferente daquilo que a gente viu naquela reunião, que deixou muita gente assim, de queixo caído pelo que foi mostrado, né, pelo o descompromisso com o interesse público, o descompromisso com o Brasil, com a população brasileira. Então, tem que ficar de olho, porque olha o que aconteceu com a privatização da Eletrobras, até acabaram de mudar o nome da empresa. Olha o que quase conseguiram quando tentaram privatizar a Petrobras. Ela virou uma vaca leiteira apenas para os grandes acionistas internacionais e nacionais, que pegavam todo o lucro da empresa e dividiam entre eles. Nada para investir, nada para melhorar, nada para o desenvolvimento do país. É isso que vai acontecer com a Copasa se ela for privatizada. Ela vai virar uma vaca leiteira para dar lucro para esse grupo de pouquíssimos milionários acionistas. E a gente é que se dane com a qualidade da água, que vai estar só piorando, com as tarifas que vão estar só aumentando, e com o serviço que vai estar cada vez mais
precarizado. E a gente sabe que uma das estratégias que esses governos de extrema-direita usam para privatizar uma empresa é tentar atritá-la com a maioria da população. Ou seja, aumentando tarifas sem necessidade, piorando o serviço sem necessidade. O próprio Wagner, que esteve até há pouco conosco, ele falou isso, que desde o início do governo Zema, ele já demitiu 17% dos trabalhadores da Copasa, que tinha mais de 12 mil e agora tem perto de 7 mil. E imagina se privatizado, se não vai ser isso que vai continuar acontecendo. Mas eu queria também fazer uma observação, quer dizer, se o objetivo econômico do governador Romeu Zema é, digamos assim, apresentar, dar um presente para os seus amigos e apoiadores através dessa privatização, que a gente nem sabe o valor, porque são essas figuras que vão determinar o valor, é um BTG Pactual da vida que vai determinar o valor, olha que absurdo. A questão tem uma transcendência além da questão econômica, tem a questão política também. O Wagner falou um pouco disso, mas eu gostaria de aprofundar. O governador Zema disse que é candidato à presidência da República e que, então, ele tem que desincompatibilizar em abril do ano que vem. Ora, isso, abril não tá assim tão longe, não é, gente? Não está tão longe. Então, ele quer apresentar serviço para essas grandes empresas internacionais e os grandes grupos privados nacionais. Por quê? Porque é com essas figuras que ele conta para, digamos assim, tentar outros voos na política brasileira ou mesmo na política mineira. Porque vamos e venhamos, a julgar pelos os resultados que ele tem obtido nas pesquisas de intenção de voto, é pífio, né? Entre os governadores de extrema-direita e que são tidos como possíveis candidatos a candidato à presidência da República, o Zema é o lanterninha. Então, quer dizer, quando ele fala em disputar a presidência da República, eu tenho uma leitura diferente. Na verdade, no máximo, no plano federal, ele pode ser um candidato a vice. A vice de quem? Sei lá, de um Tarcísio, de um Ratinho Júnior, alguma coisa desse tipo. Agora, ninguém se apresenta como candidato a vice. Até porque o vice não é cargo, o vice é expectativa de cargo. Então, tem que ter uma sintonia entre quem se coloca como titular para aquele cargo e pode conseguir a ser titular na disputa por aquele cargo e quem vai ser o seu vice. Então, ele está tentando, quando fala em ser candidato à presidência, na verdade, está tentando se cacifar para ser candidato a vice, para alguém lembrar dele, opa, olha o Zema aqui, né? Ou uma outra possibilidade, ele joga, né, com um Tarcísio decidindo por disputar a reeleição para o governo de São Paulo, porque a maré não está para peixe. O presidente Lula não só disse que é candidato à reeleição, como lidera em todos os cenários, né, até agora que a gente tem acompanhado. Então, possivelmente, o governador de São Paulo, esse extremista de direita, Tarcísio de Freitas, ele desista, né, da pretensão de disputar a presidência e vá para a reeleição. Um Ratinho Júnior pode também fazer essa avaliação, um Caiado também. Então, quer dizer, o Zema pode pensar, poxa, eu posso ser um azarão, como eu fui um azarão no governo de Minas, mas para o governo de Minas. E, olha, não é bem assim, não, é uma coisa mais complicada. Primeiro, quando ele se elegeu para o governo de Minas, a primeira vez, a gente estava dentro de um golpe que a extrema-direita tentou emplacar como sendo um impeachment. Né? Então, dentro daquele golpe, a extrema-direita estava com tudo, né? Mentindo, claro, mas estava com tudo. Então, ele se elegeu muito naquela
rabeira do Bolsonaro. E se elegeu naquela conversa. Eu não sou político, eu sou técnico, e venho para fazer um Estado novo, um governo do novo, Partido Novo, um governo diferente, um governo eficiente. E muita gente caiu nessa conversa. Por que caiu nessa conversa? Porque o governador que o antecedeu, Fernando Pimentel, pegou uma barra pesadíssima, ele pegou o golpe. Né? E o Michel Temer fechando todas as torneiras para o governo de Minas. Ele entrou na justiça para exigir que os pagamentos continuassem e tal, e não conseguiu durante a gestão dele. Por isso que ele foi obrigado a parcelar o pagamento do funcionalismo público. E o que é que o Zema vai e faz? Ele pega essa situação, cuja realidade era o governo Pimentel enfrentou o estrangulamento por parte do governo golpista de Michel Temer, e fala, não, ele foi um mau governador e teve que, inclusive, parcelar o pagamento do funcionalismo público. Claro que parcelar o pagamento de funcionalismo público é terrível, ninguém em sã consciência pode defender isso, mas é importante entender as razões pelas quais isso aconteceram. Não foi por incompetência do governo Fernando Pimentel, foi por uma ação golpista contra um governador do PT, aqui em Minas Gerais, e que, por acaso, era um governador muito próximo, talvez o mais próximo à presidenta derrubada, Dilma Rousseff. Bom, isso justificou a primeira eleição dele. Agora, a segunda, a reeleição do Zema, aí apoio de mineradoras, os recursos que eram para ser aplicados numa região específica para, digamos, reparar o que a mineração, a Vale, né, a mineradora Vale, fez com os seus 2 crimes humanos e ambientais em Bento Rodrigues e em Brumadinho, e, na verdade, ele acabou dividindo esse recurso para todos os prefeitos do estado de Minas Gerais. Né? Então, ele conseguiu a reeleição, mas a verdade apareceu. Olha onde foi parar o Estado diferente e eficiente. Nunca na história de Minas Gerais um governador chegou a acumular uma dívida tão absurda, feito essa de Minas Gerais, 160 bilhões, não pagar sequer o serviço da dívida e depois querer vender o patrimônio de todos os mineiros. E quando eu falo em patrimônio, eu estou falando na CEMIG, na Copasa, na Gasmig, na Codemig, mas também no Palácio das Artes, mas também na cidade administrativa, na sede, mas também numa série de hospitais, no Colégio Estadual Central em Belo Horizonte. Só faltou o Zema colocar à venda o Palácio da Liberdade. Aliás, ele não pôs à venda, mas ele queria transformar ali num espaço para festinhas com vescotes, eventos, claro que, né, dos muito ricos, que, de repente, iam alugar ali para a cerimônia de casamento ou de bodas, né? Enfim, essas coisas que a gente sabe que os muito ricos e muito cafonas adoram fazer. O palácio é maravilhoso, mas ali tem que ser um museu, né? Uma fundação tratando da história de Minas Gerais, a história contada para valer, e não essa história que circula por aí. Né? Mas, enfim, né? Então agora o Zema está complicado, porque o governo dele está fazendo água para tudo quanto é lado, né? O funcionalismo público indignado, inclusive a Polícia Civil, os servidores da educação, da CEMIG, da Copasa, enfim, ele está conseguindo desagradar todos aqueles que têm um conhecimento do desastre que ele está produzindo em Minas Gerais. E eu acho que os parlamentares da situação, os vários partidos que o apoiam, em especial o PSD, que deu 10 votos para que seja não levado em conta, né, suspensa, sem necessidade a consulta popular, o PL, que deu 8 votos, o PP, que deu 6 votos. Né? Esses parlamentares têm tempo ainda de repensar o que vão fazer, porque se votarem passando por cima
do interesse da maioria da população mineira, eu acho muito difícil eles conseguirem voltar na próxima eleição. Né? Bom, é isso, né, gente? Então, quer dizer, na verdade, essa pressa toda do Zema é para tentar entregar, né, alguma coisa para os seus apoiadores, para os seus amigos, banqueiros, os seus amigos das grandes empresas nacionais e internacionais. Essa é a razão dessa pressa terrível que ele está apresentando. E claro que os partidos de oposição aqui em Minas estão fazendo um enfrentamento muito, muito importante, porque mesmo sendo em número bem menor, eles estão conseguindo impedir que esse trator do Zema passe por cima com a velocidade que ele imaginava que iria passar. E mais um detalhe, eu acho, mesmo que essa privatização possa ser aprovada pela Assembleia Legislativa, eu duvido que ela vá para frente. Porque esse privatizar a toque de caixa, valendo, né, qualquer coisa, deixa muita coisa errada, deixa muito rabo, digamos assim. Né? Então, o espaço para judicialização é enorme, né, para que isso seja levado à justiça e que a justiça discorde, né, entenda que não é possível passar por cima de um direito adquirido. Esse direito é a Constituição de Minas Gerais, desde o governo do Itamar Franco, a Assembleia Legislativa aprovou isso, ele conseguiu que fosse aprovada uma emenda que obrigava todo governante que quisesse desfazer de uma empresa estatal, de um bem público em Minas Gerais, tivesse que ouvir a população. Então, isso é um direito adquirido. E isso, eu imagino que, chegando, por exemplo, ao STF, né, Corte Superior, vai ser considerado. E essa pressa toda do Zema não vai dar certo. Agora, os parlamentares que apoiarem esse tipo de toque de caixa, de passar por cima do interesse da população de Minas Gerais, esses sim vão ter muitos problemas nas eleições do ano que vem. E o próprio Zema, não é? E olha, eu acho que ele também está muito preocupado pelo seguinte: ele está percebendo que ele precisa de um mandato. Por que ele precisa de um mandato? Porque o governo dele está cheio de problemas. Por exemplo, a Operação Rejeito, em que o primeiro escalão do governo Zema está metido naqueles problemas de altas corrupções identificadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Quer dizer, ele ainda não enfrentou essa questão. Né? Essa questão vai aparecer mais para frente. A gente sabe que a justiça ela é lenta. A própria Polícia Federal ainda tem... muita coisa está sendo investigada. Então, ele vai ter muito problema. Esse é um deles, talvez o mais visível, mas não é o único. Então, claro, ele sente necessidade de ter um mandato. Então, talvez essa vontade de sair rapidinho do governo de Minas e entregar o abacaxi que ele criou para o seu vice tenha a ver com isso, de dizer, na hora que o problemão mesmo aparecer, dizer, não, eu não estava mais lá. Bom, é isso, viu, gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Tem muita gente no chat, eu quero, inclusive, saudar essas pessoas que estão conosco. Eu vou mencionar, pelo menos, não sei se eu consigo mencionar todas elas, mas uma parte delas eu quero mencionar, porque são internautas muito fiéis, que estão sempre conosco aqui. Eu quero agradecer a presença da Maria de Fátima Alves, que está sempre conosco aqui, de Belo Horizonte, está dando boa noite, querida Maria de Fátima. Conosco também o Silas Rodrigues, que está dando boa noite, a Sofia Diniz está dando boa noite, dizendo mais um excelente programa. A gente agradece muito. A Sofia Diniz também é uma internauta que está sempre aqui conosco, nos prestigiando. O Virgílio
também está dando boa noite a todos, a gente agradece. Eu quero dizer também que está conosco a Lua Maria, aí são pessoas que eu estou identificando aqui a partir do meu zap. A Lua Maria, a Vânia Regina, o Felipe Pereira, todos eles dando boa noite, e o Felipe Pereira, inclusive, está falando no Fora Zema. E a Sofia Diniz também está enfatizando Fora Zema, tire as mãos do nosso patrimônio. Exatamente, é isso, Fora Zema, tire as mãos do nosso patrimônio. Ele não ajudou a construir esse patrimônio, isso é o trabalho de décadas, e, no entanto, ele quer destruir isso numa canetada, né? Numa julgada aí que, enfim, não tem nada de republicano, não é isso? Então, gente, olha, olho vivo nos próximos passos, nessas 6 sessões que a Assembleia Legislativa vai marcar ainda, possivelmente a primeira delas aconteça amanhã, a gente não sabe ao certo, mas olho vivo, e sábado, na Praça da Raul Soares, em Belo Horizonte, na parte da manhã, uma série de atividades envolvendo o Sindágua, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Copasa, mas também sindicatos de várias outras áreas vão estar lá conversando com a população, mostrando a importância da gente garantir a manutenção da Copasa e de todas as outras estatais de Minas Gerais. Bom, então, eu quero agora ir para a segunda parte do nosso programa, aquela parte em que eu dou algumas dicas de eventos que vão acontecer e também falo sobre o Coletivo Alvorada, o que o Coletivo Alvorada fez na última semana, nos últimos dias, é uma espécie de prestação de contas que a gente sempre faz para todos vocês que nos acompanham sempre. Bom, eu quero começar, então, uma dica para vocês de uma coisa muito bacana que vai acontecer amanhã, um evento, e eu vou pedir a Alexandre exatamente esse, Alexandre. Olha só, no Clube de Leitura de Poesia vai acontecer um encontro presencial, o homenageado de outubro é o nosso queridíssimo poeta maior, escritor Carlos Drummond de Andrade. Esse evento vai acontecer ali no Centro Cultural e Livraria à Margem, que fica na Rua Itapecerica, 848, na Lagoinha. Então, ele vai acontecer amanhã, quarta-feira, 29/10, às 19 horas. E esse evento vai ter a mediação do Agildo Alves e do Christian Coelho. O Christian, vocês já conhecem. O Christian esteve conosco há 2 programas atrás, se não me engano, quando, inclusive, a gente divulgou o surgimento desse Centro Cultural e Livraria à Margem. À Margem, porque está fora da Avenida do Contorno, num bairro histórico que reúne boemia e operários, que é o bairro da Lagoinha, o famoso bairro da Lagoinha, em Belo Horizonte. Então, quem puder, e quem gosta de Drummond, e quem se interessa por poesia, vai lá. O encontro é aberto a todos os interessados e, claro, é de graça. Né? Isso é o lado ótimo, né? Que conversa excelente com pessoas que conhecem muito Drummond e sem cobrar nada. Bom, falando agora sobre o que o Coletivo Alvorada tem feito, eu vou pedir para Alexandre exibir um dos cards que o Coletivo Alvorada divulgou essa semana, que é o Democracia e vamos primeiro esse. O coletivo tem um monte de trabalhos, então é até difícil a gente separar quais, né? Senão a gente fica até amanhã mostrando tudo que é feito. Mas o primeiro que eu quero mostrar aqui é uma coisa ridícula, sabe? Abaixo da crítica. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, com tanta coisa importante, né, acontecendo em Belo Horizonte, ou que precisa acontecer em Belo Horizonte, sabe o que ela aprovou? Isso no Estado laico, né, gente? Ela aprovou o Dia Mundial da Fidelidade Conjugal e do Casamento Monogâmico Cristão em Belo Horizonte.
Gente, olha, haja vergonha alheia, haja vergonha alheia. Né? Então, o Coletivo Alvorada está perguntando se é isso mesmo, produção. Né? Com tanta coisa importante, né? Uma questão que é de fórum íntimo, né? Das pessoas, das famílias, não é assunto para a Câmara Municipal. E essa relação entre política e religião é muito ruim, nunca deu certo. Né? E claro que isso tem a ver com essa turma radical, né? Em especial esses neopentecostais. Então, o Coletivo Alvorada está mostrando o absurdo desse tipo de coisa numa metrópole como Belo Horizonte, e que, com uma Câmara Municipal que aprova isso, e com um prefeito que homologa, né, que sanciona esse tipo de coisa, acho que a única coisa que eu posso dizer é haja vergonha alheia. Né? Mas, enfim, o Coletivo Alvorada está aí, né, pontuando essa vergonha alheia. Mas vamos seguir um pouco mais, tem mais card do Coletivo Alvorada. Esse aí, ele é muito importante, porque essa questão dos direitos humanos, ela é fundamental. E aí, a deputada Ana Pimentel, ela apresentou um projeto de lei que inclui explicitamente como temas, né, que devam constar aí dos currículos, né, os direitos humanos, a cidadania, democracia e ética na grade curricular das escolas, né, no caso aqui das escolas brasileiras, das escolas mineiras. Isso é da maior importância, porque realmente essas são temáticas que a nossa juventude, as nossas crianças precisam conhecer e estudar. Né? Essas são as temáticas essenciais, porque a partir delas, cada uma vai ter a sua capacidade de decidir. Né? E não é uma lei, um projeto de lei proposto e aprovado por uma Câmara Municipal e sancionado por um prefeito, que vai dizer como que as pessoas devem agir. As pessoas, fundamentalmente, precisam desenvolver o senso ético, o respeito aos direitos humanos. Isso é fundamental que conste da grade curricular das escolas, especialmente as escolas de ensino fundamental e ensino médio. E essa é a proposta da deputada Ana Pimentel. Bom, mas eu ainda quero, por último, mas não menos importante, falar para vocês sobre um problema, uma situação que aconteceu e que eu quero contar para vocês em primeira mão, né? Por todo o carinho e o respeito que nós temos por nossa audiência. Né? Eu estou só localizando aqui onde que está o material, que várias coisas abertas aqui ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu localizo. Só um instantinho. Pera lá. Aqui, eu vou ver se eu acho aqui. Não, é Pedro. Pera lá. Eu estou procurando errado, né, gente? Procurando errado, eu não posso achar certo, né? Agora eu acho que vai. Ponto aqui. Agora vai. Pera lá. Não. Você tem esse material aí, Alexandra? Porque eu não sei o que aconteceu com o meu, ele sumiu aqui. Vou ver se eu consigo achar. Eu acho que agora vai. Achei, finalmente. Olha só, deixa eu contar para vocês desde o começo, que fica mais fácil para entender. O Coletivo Alvorada, através de um dos seus coordenadores, o Pedro Martins, ele esteve esses últimos dias no Vale do Jequitinhonha. O objetivo é fazer um documentário,
como é que eu vou dizer, um vídeo, né, sobre a realidade da região, arte, cultura, etc. E para isso era necessário filmagens de vários locais, de várias situações. E uma das empresas lá do Vale do Jequitinhonha não gostou, entendeu mal, enfim, criou caso com o Pedro e acusou o Pedro de algo que, objetivamente e absolutamente, ele não fez. E essa empresa, inclusive, fez publicar num dos jornais, se não me engano, de Araçuaí, uma denúncia contra o Pedro Martins. Uma denúncia absolutamente despropositada e tal. E aí o Pedro fez uma resposta e esclarecimento do que aconteceu em nome do Coletivo Alvorada. Então, eu vou ler para vocês essa carta, para vocês estarem bem informados e não acreditarem nessas narrativas não verdadeiras que circulam por aí. Então, a resposta do Pedro e do Coletivo Alvorada é o seguinte: em resposta às recentes denúncias envolvendo a empresa Sigma e nossa presença na região do Vale do Jequitinhonha, o Coletivo Alvorada vem, por meio desta carta, esclarecer os fatos e prestar conta de nossas atividades. Durante minha estada de 6 dias na região, onde acompanhei o rapper Renegado para a execução do projeto documentário Vale do Rap, tivemos a oportunidade de dialogar com a população local sobre os impactos ambientais e sociais da exploração do lítio pela empresa Sigma. Essas ações foram parte de nossa iniciativa de conscientização e não estiveram vinculadas à instituição Incena ou ao projeto Vale do Rap. Gostaríamos de esclarecer que não fazemos parte do quadro de funcionários da instituição Incena, embora tenhamos recebido apoio logístico, uma van, para a realização do projeto documentário Vale do Rap. Desmentimos qualquer alegação de agressão ou ameaça por nossa parte, conforme será detalhado em matéria-denúncia a ser publicada em breve. Nossa intenção é trazer luz sobre os impactos da exploração mineral na região, no caso a região de Jequitinhonha, e dar voz às comunidades afetadas, respeitando os direitos humanos e promovendo a conscientização ambiental e social. E eles agradecem o espaço que a Gazeta de Araçuaí concedeu para esses esclarecimentos e reafirma o compromisso com a verdade e a justiça social. A carta está assinada pelo Pedro Martins, produtor cultural e um dos coordenadores do Coletivo Alvorada. Então, eu acho que por essa carta e pela história que vocês conhecem da atuação do Coletivo Alvorada, o Coletivo Alvorada, claro, está incomodando os poderosos de plantão, sobretudo empresas que atuam numa região, que dizem que estão fazendo o melhor para a região, e a gente sabe que não é bem assim. Está havendo uma exploração, uma degradação ambiental tremenda no Vale do Jequitinhonha, e claro que isso precisa ser mostrado, isso precisa ser documentado, isso precisa ser divulgado. E, obviamente, que essas empresas não querem que isso aconteça. E se a gente olhar, a maior parte da imprensa corporativa, seja Minas Gerais, seja nacional, ela não trata desses assuntos. Não trata, ela não entra, enfim, né? Ela não apresenta essas questões. E aí, quer dizer, quem tem que contribuir para divulgar o que realmente está acontecendo, dar voz para essas comunidades que estão sendo alvo de uma piora tremenda na sua qualidade de vida, enfim, seja em relação ao território, em relação também ao ar, à vegetação, numa região já tão problemática como é o Vale do Jequitinhonha, tem que ser exatamente quem tem essa preocupação com meio ambiente, com cultura, com direitos humanos e com democracia. É claro que se incomoda, né? Tanto incomodou que estão aí tentando criminalizar
o companheiro Pedro Martins, e claro que, ao tentar criminalizar o companheiro Pedro Martins, estão tentando criminalizar todo o Coletivo Alvorada. Bom, mas a gente sabe que a verdade vai prevalecer. E o próprio Pedro e o Coletivo Alvorada vão detalhar tudo o que aconteceu e também tudo o que foi registrado e o que pôde ser visto, né, e que é do desconhecimento da maioria das pessoas, porque se depender do governo do Estado e dessas empresas, né, a Jequitinhonha agora é o vale do lítio, é o vale, né, da riqueza, é o vale em que as coisas todas vão acontecer, mas se a gente for olhar o que está acontecendo com as populações lá, especialmente as mais desassistidas e as mais pobres, é de chorar. Mas é isso então, gente. Olha, de novo, quero agradecer muito a audiência de todos e de todas. Não apareceu nenhuma pergunta, né? A gente esteve ao vivo esse tempo todo, tivemos aí com o assessor Wagner, do Sindágua, mas, enfim, talvez vocês não tenham colocado perguntas, porque vocês sabem o que está acontecendo com a Copasa, essa tentativa de privatizar. E também porque vocês não têm dúvidas da certeza da atuação da oposição ao governo Zema e da certeza da luta que é contra a privatização da Copasa. Então é isso, né? Mais uma vez, o agradecimento a todos e todas e pedindo, né, que compartilhem, que curtam, que compartilhem esse programa, porque na hora que ele acaba, ele fica lá no YouTube do Coletivo Alvorada, do programa Toque do Coletivo Alvorada, e vocês podem assistir, quem chegou mais no meio, quem chegou agora, tem muita gente chegando agora no finalzinho, mas o programa terminou aqui, está lá inteiro no YouTube para vocês assistirem a hora que quiserem e que puderem. E vou pedir a Alexandra Badaró para mais uma vez exibir para nós aqui a chave Pix para contribuições, para o apoio de vocês, porque, como vocês sabem, o Coletivo Alvorada não tem apoio de governo, não tem apoio do agro, não tem apoio das empresas mineradoras, não tem apoio da Faria Lima, nem de grandes bancos, enfim, a gente se mantém com a contribuição de cada uma de vocês. Então, a chave Pix do Coletivo Alvorada é alvoradacoletivo@gmail.com. Repetindo, a chave Pix para você colaborar com qualquer quantia é alvoradacoletivo@gmail.com. É com essa colaboração que a gente, por exemplo, vai fazer esse documentário sobre a cultura, o rap, a arte no Vale do Jequitinhonha, mas também as denúncias, né, do que está acontecendo lá, e a imprensa corporativa caladinha. É isso, gente. Olha, antes de terminar, como vocês sabem, a gente sempre vai lembrar que esse programa não teria acontecido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró. Esse programa também não teria acontecido sem a produção executiva do nosso queridíssimo Pedro Martins, esse mesmo Pedro que estão tentando dizer que estava lá infringindo, né, o interesse das empresas, etc, etc, etc. Né? Pois é isso. E olha, o Toque do Coletivo Alvorada é uma ação do Coletivo Alvorada. Gente, beijo, até semana que vem e olho vivo na votação terrível, né, dessa tentativa de privatizar a Copasa. Valeu, gente, até semana que vem. Tchau.